Ela disse aquilo com a naturalidade de quem comenta o clima, mas as palavras ficaram suspensas no ar como um sino que continuava vibrando depois do toque. Meu celular fica desligado o final de semana inteiro. Esse é todo o objetivo. Eu ri, por reflexo. Não porque fosse engraçado, mas porque meu corpo ainda não tinha aprendido a reagir ao que não entendia. Em um mundo onde tudo apitava, piscava, vibrava e exigia resposta imediata, aquela frase soava quase como uma heresia. Estávamos sentados num banco de madeira antiga, num parque pequeno demais para ser famoso e esquecido demais para ser cuidado. As árvores ali pareciam crescer por teimosia, e o chão era coberto por folhas secas mesmo fora do outono. Era sexta-feira à tarde, e o céu tinha aquela cor indecisa entre o azul e o cinza, como se também estivesse cansado de escolher lados. Mas, desligado mesmo? Perguntei. Tipo, desligado? Ela assentiu, sem olhar para mim. Observava um casal idoso caminhando devagar, de mãos dadas, como se o tempo tivesse aprendido a respeitar o passo deles. Sem notificações, sem chamadas, sem mensagens. Nada. Sexta-noite até segunda de manhã. É quando eu respiro. Aquilo me incomodou de um jeito estranho. Não porque eu discordasse, mas porque uma parte de mim sentiu inveja. Outra parte, mais honesta, sentiu medo. Meu celular vibrou no bolso. Uma mensagem qualquer. Um grupo qualquer. Um assunto irrelevante que, ainda assim, exigia atenção imediata. Olhei para a tela por reflexo. Quando levantei os olhos, ela estava sorrindo de leve. Viu? Disse. É isso que eu evito. Havia algo de firme naquele sorriso. Não era arrogância nem desprezo pelo mundo. Era convicção. Como alguém que já tinha tentado de tudo antes de decidir parar. E se alguém precisar de você? Perguntei. Uma emergência, sei lá. Ela finalmente virou o rosto para mim. Seus olhos não tinham pressa. Se alguém precisar de mim de verdade, vai encontrar um jeito. Emergências existiam antes dos celulares. As pessoas sobreviveram. A resposta foi simples demais para ser contestada com facilidade. Fiquei em silêncio, tentando lembrar quando foi a última vez que fiquei inacessível por escolha, não por falta de sinal ou bateria. Ela se levantou, sacudindo as folhas da saia. Amanhã cedo eu vou para a casa da minha avó. Lá o tempo anda mais devagar. É mais fácil desligar. Você não sente culpa? Perguntei, antes que ela fosse embora. Ela pensou por um instante. Um instante longo, honesto. Eu sentia. Fez uma pausa. Até perceber que a culpa não era minha. Era do barulho constante que nos convenceu de que estar disponível o tempo todo é sinônimo de amor. E então foi embora, deixando para trás um banco vazio, um parque silencioso e uma frase que não parava de ecoar na minha cabeça. Naquela noite, deitado na cama, tentei imaginar como seria um fim de semana inteiro sem a tela acesa. O pensamento me deixou inquieto. Ansioso. Como se eu estivesse prestes a desaparecer do mundo. Talvez esse fosse exatamente o ponto. Curtiu? Então se inscreve aí e vem com a gente. Depois que ela foi embora, eu também me levantei, mas não fui para casa imediatamente. Andei sem direção por algumas quadras, como se meu corpo precisasse gastar a energia que aquela conversa tinha deixado acumulada. A cidade seguia barulhenta, impaciente, cheia de gente olhando para baixo enquanto caminhava, desviando de obstáculos reais para atender urgências invisíveis. A frase dela não me deixava em paz. Meu celular fica desligado o final de semana inteiro. Esse é todo o objetivo. Não era o conteúdo da frase que me perturbava, mas a tranquilidade com que foi dita. Não havia revolta, nem orgulho. Não parecia um manifesto. Era apenas um fato. Uma escolha já digerida, aceita, integrada à vida. Percebi o quanto eu explicava demais tudo o que fazia. Justificava atrasos, ausências, silêncios. Como se existir exigisse relatório constante. Ela, não.
Ela simplesmente era. Em casa, deixei o celular sobre a mesa e fui tomar banho. A água quente batendo nas costas trouxe uma lembrança antiga, quase esquecida, da sensação de tempo livre na infância. Aqueles fins de tarde que pareciam intermináveis, quando o tédio não era inimigo, mas porta de entrada para a imaginação. Saí do banho com a estranha impressão de que eu tinha desaprendido algo essencial. Deitado na cama, peguei o celular novamente. Rolei a tela sem interesse real. Nada ali me chamava, mas eu continuava olhando. Não por vontade, por hábito. Foi quando entendi, com um leve incômodo no estômago, que eu não usava o celular apenas para me conectar aos outros. Usava para não ficar sozinho comigo. Coloquei o aparelho na mesa de cabeceira, virado para baixo. A frase dela me acompanhou até o sono. E, pela primeira vez em muito tempo, adormeci pensando menos no que eu precisava fazer, e mais no que eu precisava sentir. No sábado de manhã, acordei com o som do despertador do celular. Antes mesmo de desligá-lo, já havia 3 notificações na tela. Notícias ruins, mensagens triviais, lembretes que eu mesmo havia programado e esquecido. O mundo inteiro parecia caber naquele pequeno retângulo iluminado. Lembrei-me dela. Esse é todo o objetivo. A frase não falava apenas sobre desligar um aparelho. Falava sobre intenção. Sobre decisão. Sobre escolher o silêncio como quem escolhe um caminho menos confortável, mas mais verdadeiro. Fiquei sentado na beira da cama por alguns minutos, celular na mão. O polegar pairava sobre o botão de desligar, como se fosse um interruptor proibido. Uma parte de mim inventava desculpas, e se alguém ligar? E se algo acontecer? Outra parte, mais baixa e persistente, perguntava, e se nada acontecer? Desliguei. O clique foi quase decepcionante de tão simples. Nenhum alarme soou. Nenhuma sirene. O mundo não acabou. A tela escureceu, e de repente havia um silêncio que não era vazio, era aberto. No começo, não soube o que fazer com ele. Caminhei pela casa como alguém procurando algo que tinha acabado de perder. Abri a geladeira sem fome. Liguei a televisão e desliguei em seguida. Sentei no sofá e me levantei logo depois. O tempo parecia elástico, difícil de medir sem a constante verificação das horas. Percebi o quanto eu usava o celular não por necessidade, mas para preencher pequenas lacunas de desconforto. 5 minutos de espera viravam rolagem infinita. Qualquer pensamento mais profundo era interrompido por uma vibração. Sem isso, os pensamentos vinham inteiros. Lembrei-me de coisas antigas. De conversas não terminadas. De decisões adiadas. De pessoas que eu não via há tempo demais, não por falta de tecnologia, mas por excesso dela. Saí de casa. O bairro estava diferente. Não porque tivesse mudado, mas porque eu estava olhando de verdade. O som dos passos, o vento entre as árvores, o latido distante de um cachorro. Cumprimentei o dono da padaria pelo nome, algo que eu não fazia havia anos, apesar de passar ali quase todos os dias. Sumido, ele disse, rindo. Sorri de volta, sem explicar. Como explicar algo que eu mesmo ainda estava entendendo? À tarde, senti o primeiro impulso forte de ligar o celular. Uma inquietação física, quase coceira mental. Imaginei mensagens acumuladas, chamadas perdidas, pessoas interpretando meu silêncio como descaso. Respirei fundo. Lembrei-me dela dizendo que a culpa não era nossa. Quando a noite chegou, percebi algo inesperado, e eu estava cansado de um jeito diferente. Não exausto, mas cheio. Como se o dia tivesse sido vivido até o fim, sem atalhos digitais. Antes de dormir, olhei para o aparelho desligado sobre a mesa. Pela primeira vez, ele parecia pequeno. E eu, um pouco maior. O sábado avançava, e junto com ele vinha uma resistência silenciosa. Não era ansiedade explícita, nem nervosismo evidente. Era algo mais sutil, uma sensação de que eu estava esquecendo alguma coisa importante, mesmo sabendo que não estava. O celular permanecia desligado.
De tempos em tempos, meu corpo reagia sozinho. A mão ia ao bolso. Voltava vazia. O gesto se repetia como um reflexo fantasma, herança de um hábito profundamente enraizado. Aquilo me assustou mais do que qualquer notificação perdida. Quantas vezes por dia eu fazia aquele movimento sem perceber? Sentei-me à mesa e tentei ler um livro. As palavras exigiam mais atenção do que eu lembrava. Minha mente, desacostumada à continuidade, tentava pular parágrafos, antecipar finais, buscar recompensas rápidas. Persisti. Página após página, algo foi desacelerando por dentro. O tempo começou a se alongar. Houve um momento em que senti irritação. Uma impaciência sem alvo definido. Levantei, abri a janela, fechei. Caminhei pela casa. Pensei nela novamente. Imaginei-a na casa da avó, em um lugar onde o tempo parecia respeitar as pessoas. Perguntei-me quantas decisões da minha vida tinham sido tomadas no impulso, empurradas pelo ritmo externo, pela pressa coletiva de não ficar para trás. Quantas conversas tinham sido atravessadas por distrações? Quantos momentos tinham sido vividos pela metade? Não liguei o celular. Em vez disso, sentei no chão da sala e fiquei ali, apenas respirando. No início, parecia inútil. Depois, necessário. O silêncio já não gritava tanto. Ele começava a se organizar. Foi nesse ponto que percebi que desligar o celular não era o ato mais difícil. O difícil era permanecer presente depois disso. Sustentar o vazio inicial até que ele se transformasse em espaço. Quando a tarde caiu, senti algo próximo de calma. Não euforia. Não iluminação. Apenas um estado simples, quase esquecido. Eu estava ali. E, pela primeira vez, isso parecia suficiente. O domingo amanheceu com um silêncio diferente do sábado. Já não era novidade, mas também não era conforto. Era um território intermediário, onde o corpo ainda procurava hábitos antigos e a mente começava a perceber o quanto dependia deles. Acordei antes do sol, algo raro. Não havia notificações para verificar, nenhuma urgência artificial empurrando meus olhos para a tela. O quarto parecia maior sem a luz azulada refletindo nas paredes. Ou talvez eu estivesse enxergando melhor. Preparei café sem pressa. O som da água fervendo, o cheiro forte se espalhando pela cozinha, o vapor subindo lentamente, tudo isso parecia exageradamente presente. Como se os sentidos, antes abafados, estivessem reaprendendo a falar. Mas junto com essa presença veio o vazio. Sentado à mesa, percebi o quanto eu costumava ocupar cada segundo livre com estímulo. Agora, os segundos estavam nus. E o silêncio começou a fazer perguntas. Você está satisfeito com a vida que leva? Quando foi a última vez que escolheu algo sem ser empurrado por expectativa externa? Você vive ou reage? Essas perguntas não vieram como pensamentos organizados, mas como uma sensação incômoda no peito. Um aperto suave, persistente, que não podia ser resolvido com rolagem de tela. Saí para caminhar novamente. Desta vez, sem destino. Passei por ruas que eu conhecia apenas de dentro do carro. Vi fachadas antigas, janelas abertas, pessoas sentadas em cadeiras na calçada conversando sem olhar para baixo a cada 30 segundos. Uma mulher regava plantas enquanto cantarolava. Um homem consertava uma bicicleta velha. Uma criança desenhava com giz no chão, errando e recomeçando sem apagar. Tudo parecia lento. E foi aí que o desconforto bateu com força. Lembrei do trabalho acumulado, das mensagens que eu sabia estarem chegando sem resposta, das expectativas silenciosas que as pessoas colocam umas nas outras sem pedir permissão. Lembrei da sensação de estar sempre atrasado, mesmo quando não havia prazo real. Pensei em ligar o celular. A ideia veio como uma promessa de alívio imediato. Bastava apertar um botão, e eu estaria de volta ao fluxo conhecido. Poderia me distrair, justificar meu silêncio, retomar o controle aparente das coisas. Mas algo me impediu. Talvez orgulho. Talvez curiosidade.
Talvez a lembrança do olhar dela, firme e tranquilo, dizendo que o objetivo não era fugir do mundo, mas escolher quando estar nele. Voltei para casa e sentei no chão da sala, encostado na parede. Fiquei ali sem fazer nada por um tempo que não sei medir. E, aos poucos, o vazio começou a mudar de forma. Ele deixou de ser ausência e virou espaço. Espaço para lembrar de quem eu era antes de precisar estar disponível o tempo todo. Espaço para perceber o quanto eu tinha terceirizado minha atenção. Espaço para sentir saudade de coisas que ainda existiam, mas que eu ignorava. Naquela noite, sonhei sem interrupções. E acordei com a sensação estranha de ter descansado de verdade. Na segunda-feira de manhã, liguei o celular. As notificações explodiram na tela como fogos atrasados. Mensagens acumuladas, chamadas perdidas, lembretes vencidos. O mundo, aparentemente, tinha seguido seu curso normal sem mim, se isso foi ao mesmo tempo humilhante e libertador. Nada era tão urgente quanto parecia. Havia cobranças leves, algumas preocupações exageradas, muitos assuntos que já tinham se resolvido sozinhos. Percebi que grande parte do pânico vinha da expectativa, não da realidade. Enquanto lia tudo aquilo, algo tinha mudado em mim. Não era revolta, nem desprezo pela tecnologia. Era distância. Uma pequena, mas significativa distância. Encontrei-me com ela naquela semana, no mesmo parque. Sentei no mesmo banco, como se fosse um ritual silencioso. E então? Ela perguntou, antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa. Sorri. Um sorriso diferente do nervoso de antes. Foi desconfortável. Ela riu, satisfeita. É sempre. Contei sobre o vazio, sobre a inquietação, sobre a vontade constante de ligar o celular só para não sentir. Contei sobre o silêncio que fazia perguntas e não aceitava respostas rápidas. Ela ouviu tudo sem interromper. A gente passa tanto tempo reagindo, disse ela, que esquece como é existir sem estímulo. O silêncio não é ausência. É espelho. Olhei ao redor. O parque continuava pequeno, esquecido, resistente. Como se fosse um lembrete físico de que nem tudo precisa crescer, acelerar ou ser otimizado. E você? Perguntei. Nunca sente medo de desaparecer? Ela pensou por um instante, como da primeira vez. Não. Respondeu. Tenho medo de desaparecer estando presente demais em lugares que não me pertencem. Aquilo ficou comigo. Percebi que o celular desligado não era uma regra rígida, mas um símbolo. Um limite claro em um mundo que odeia limites. Um gesto simples que dizia, e agora, eu escolho. Quando nos despedimos, ela ligou o celular por alguns segundos, apenas para verificar algo, e depois desligou novamente. Sem ansiedade. Sem culpa. Naquele momento, entendi. Não se tratava de rejeitar o mundo moderno, nem de romantizar o isolamento. Tratava-se de recuperar a própria atenção. De decidir quando ouvir o barulho e quando proteger o silêncio. Enquanto caminhava para casa, pensei no próximo fim de semana. E, pela primeira vez em muito tempo, esperei por ele não como fuga, mas como encontro. O próximo fim de semana chegou com menos ansiedade do que o anterior. Ainda havia resistência, claro, os hábitos não se dissolvem em silêncio sem lutar, mas agora ela era consciente. Eu sabia de onde vinha. E, por isso, já não me dominava. Na sexta-feira à noite, desliguei o celular sem cerimônia. Não como um desafio, nem como um experimento, mas como quem fecha uma porta para proteger o que está dentro. O gesto, antes carregado de tensão, agora era simples. Familiar. Saí para caminhar enquanto a cidade desacelerava. Vi pessoas apressadas tentando terminar tudo antes do descanso oficial, como se o fim de semana fosse uma permissão temporária para existir fora da urgência. Luzes se acendiam nos apartamentos, risos escapavam por janelas abertas, e o ar parecia menos denso. Percebi algo sutil, e eu não sentia mais a necessidade constante de registrar o momento. Não havia fotos, nem histórias, nem provas digitais de que eu estava ali.
Ainda assim, eu estava inteiro. No sábado, visitei meus pais. Conversamos sem interrupções. Nenhum de nós precisou disputar atenção com uma tela vibrando sobre a mesa. Meu pai contou histórias antigas, repetidas, mas agora eu as ouvi de verdade. Minha mãe falou pouco, mas seus silêncios tinham peso, presença. Notei o quanto o amor também precisa de espaço para existir. Não aquele espaço vazio da distância, mas o espaço vivo da atenção plena. À tarde, senti vontade de escrever. Peguei um caderno esquecido no fundo de uma gaveta. A caneta arranhou o papel de um jeito imperfeito, mas honesto. As palavras saíam mais devagar do que em uma tela, e isso me obrigava a escolher melhor. Pensar antes de seguir. Era cansativo. E, ainda assim, profundamente satisfatório. No domingo, algo curioso aconteceu e eu esqueci do celular. Não por negação, nem por esforço, mas porque ele simplesmente não era necessário naquele momento. Eu estava ocupado vivendo pequenos instantes sem nome, o sol atravessando a cortina, o cheiro de comida vindo da rua, o som distante de alguém tocando o violão. O mundo não desabou. Ninguém me puniu. Nenhuma tragédia aconteceu por eu não estar disponível o tempo todo. As relações que importavam continuaram ali, intactas. Algumas até mais fortes. E percebi, com um certo espanto, que grande parte da urgência que eu sentia antes era autoimposta. Uma ansiedade herdada, compartilhada, normalizada. Naquela noite, antes de dormir, pensei nela novamente. Na frase que parecia simples demais para carregar tanto peso. Esse é todo o objetivo. E finalmente entendi o que ela queria dizer. Com o passar das semanas, algo começou a acontecer de forma tão gradual que, se eu não estivesse atento, teria passado despercebido. O silêncio, antes restrito aos fins de semana, começou a infiltrar-se nos dias úteis, como água encontrando frestas invisíveis. Não foi uma decisão consciente, nem um gesto de rebeldia tardia. Foi consequência. O tipo de consequência que nasce quando algo finalmente faz sentido dentro de nós. Durante a semana, eu ainda usava o celular. Ainda respondia mensagens, atendia chamadas, cumpria prazos. Mas havia um intervalo novo entre o toque e a resposta. Um pequeno espaço onde antes só existia reflexo. Nesse espaço, eu respirava. Pensava. Escolhia. Esse intervalo mudou tudo. Passei a perceber o quanto o mundo fala alto não porque tem algo importante a dizer, mas porque aprendeu que quem grita primeiro costuma ser ouvido. Notificações que antes pareciam urgentes revelaram-se apenas impacientes. Mensagens cheias de ansiedade carregavam problemas que não eram meus, mas que eu assumia por hábito, por culpa, por medo de parecer ausente. Comecei a notar também quem respeitava meu tempo, se quem se sentia ameaçado por ele. Algumas pessoas acolheram minha mudança com naturalidade. Outras reagiram com estranhamento. Houve comentários atravessados, piadas disfarçadas de crítica, perguntas carregadas de julgamento, você anda meio distante, né? Não era uma pergunta. Era um aviso. Foi aí que compreendi algo que me incomodou profundamente, e para muita gente, disponibilidade constante é confundida com afeto. Como se não estar sempre acessível fosse sinônimo de indiferença. Como se o amor precisasse ser comprovado pela rapidez da resposta. Passei a responder menos no impulso e mais na intenção. Em vez de preencher silêncios com palavras vazias, comecei a esperar até ter algo verdadeiro a dizer. As conversas diminuíram em quantidade, mas ganharam densidade. Não havia mais necessidade de estar presente o tempo todo, bastava estar inteiro quando estivesse. Isso mudou até a forma como eu escutava. Percebi o cansaço escondido em vozes animadas. A solidão mascarada por mensagens engraçadas. A agressividade disfarçada de urgência. Antes, eu reagia. Agora, eu observava. E essa observação trouxe clareza. Entendi que cuidar da própria atenção não afasta quem importa. Pelo contrário, o fortalece. Quem realmente deseja proximidade aceita limites.
Quem exige acesso irrestrito, na maioria das vezes, não quer relação, quer controle. O silêncio começou a agir como um filtro natural. Não afastava por violência, nem por ruptura. Apenas revelava. E, aos poucos, percebi que minha relação com o tempo também havia mudado. Eu já não sentia a constante sensação de atraso, como se estivesse sempre devendo algo a alguém. O tempo deixou de ser um inimigo e passou a ser um espaço habitável. O hábito do silêncio não me transformou em alguém melhor, mas me tornou alguém mais consciente. E isso, descobri, muda o olhar para tudo. Meses se passaram, e o hábito virou escolha contínua. Nem todos os finais de semana eram perfeitos. Alguns eram entediantes, outros difíceis. Houve momentos em que liguei o celular antes do planejado. Houve recaídas, exceções, concessões. Mas a regra invisível permanecia, e eu decidia. Contei a algumas pessoas sobre meu silêncio de fim de semana. Algumas acharam estranho. Outras romantizaram. Poucas entenderam de verdade. Não era uma técnica de produtividade, nem um manifesto contra a tecnologia. Era um acordo íntimo comigo mesmo. Um dia, alguém me perguntou: qual é o objetivo disso tudo? Sorri, lembrando dela. Estar onde eu estou, respondi. Sem precisar provar. Encontrei-a novamente no parque, muito tempo depois. O banco era o mesmo, as árvores um pouco maiores. O mundo tinha seguido em frente, como sempre faz. Ainda desligando? Perguntei. Ainda escolhendo, ela corrigiu. Ficamos ali em silêncio por alguns minutos, sem constrangimento. O tipo de silêncio que não pede preenchimento. O tipo raro. Olhei ao redor e percebi o quanto minha percepção tinha mudado. O tempo já não parecia um inimigo a ser vencido, mas um espaço a ser habitado. As pessoas não eram mais notificações em potencial, mas presenças reais, complexas, falhas. Antes de nos despedirmos, ela disse algo que ficou comigo desde então. O mundo vai continuar gritando. A questão é se você precisa responder a tudo. Caminhei para casa com essa pergunta ecoando. Na sexta-feira seguinte, desliguei o celular mais uma vez. Não como fuga. Não como rebeldia. Mas como um gesto simples de respeito por mim mesmo. Porque, no fim, o objetivo nunca foi desaparecer. O objetivo sempre foi voltar. E, agora, eu sabia exatamente para onde.